Bom, lembrar que agora está gravando, né? Nosso estudo. Lembrar também que cada um fala um de cada vez, porque senão o pessoal da internet fica confuso. E eu gostaria de ver com vocês quem vai querer fazer a prece inicial. Porque eu só dei o recado. Vocês viram, né? Todo mundo voltou para você. Senhor Jesus, irmão amado, mestre amigo, mais uma noite estamos aqui reunidos em vosso nome. Queremos de alguma sorte a espiritualidade, a bênção de nós, que nos dê inspiração para a leitura desse livro, que nos traz tanta instrução, tanta realidade de nossa vida, na terra e no plano espiritual. Pai Celestial, que no céu de minha alma se encontra. Louvo o seu nome, porque reconheço o seu amor e misericórdia. Ajuda-me, Senhor, a ser grata de tudo que vier a ter mim. Ajuda-me, Senhor, a ser misericordiosa com todos que cruzarem meu caminho. Ajuda-me, Senhor, a ver sua face gloriosa, esplendorosa sobre tudo que vier. Os minerais, os vegetais, os animais e os homens, para que eu possa amá-lo, Senhor, através de vossa criação. O pão nosso de cada dia, Senhor, ajude-me a conquistar com o trabalho digno e honrado, mas principalmente, Senhor, ajude-me a conquistar a fé, que fará de minha alma para sempre fortalecida. Que Jesus esteja presente como sempre está em nossos corações. Assim seja. Então, hoje nós vamos começar aqui, né? Modelo organizador biológico. Quem quer ler? Posso perguntar? Pode, por favor. Sim, o homem é, desse modo, um conjunto de elementos que se ajustam e interpenetram a fim de condensar-se em uma estrutura biológica. Assim formado pelo espírito, ser eterno, pré-existente e sobrevivente ao corpo somático, o perispírito, também chamado modelo organizador biológico, que é o princípio intermediário, substância semimaterial, que serve de primeiro envoltório ao espírito e liga a alma ao corpo. Tais o fruto, o germe, o perisperma e a casca, e o corpo, que é envoltório material. Esses elementos mantêm um interrelacionamento profundo com os respectivos planos do universo. O perispírito, também denominado corpo astral, é constituído de vários tipos de fluidos, de energia, ou de matéria hiperfísica, sendo o laço que une o espírito ao corpo somático. Multimilenarmente conhecido, atravessou a história sobre denominações variadas. Hipócrates, por exemplo, chamava-o enônimo, enquanto Plotino foi identificava como corpo aéreo ou ígneo. Tertuliano o indicava como corpo vital da alma. Orígenes, como aura, e sais inspirados no apóstolo Paulo, que o referia como corpo espiritual e corpo incorruptível. No Vedanta, ele aparece como Mano Mayakash, e no budismo esotérico é designado como Kamarupa. Os egípcios diziam no Ka e o Zen, a besta, apontam por a cabala hebraica por Ovash. É o ídolo do tradicionalismo grego, o ímago dos latinos, o Ki dos chineses, esse Ki dos chineses eu já vi. O corpo sutil e etéreo de Aristóteles. Confúcio igualmente o identificou chamando o corpo aeriforme, que Leibniz qualificou de corpo fluídico. As várias épocas da humanidade defrontaram-no
e por outras denominações ele passou a ser assim. A importância máxima no complexo humano é o moderno modelo organizador biológico, que se encarrega de plasmar no corpo físico as necessidades morais e evolutivas através dos genes e cromossomos, pois que, indestrutível, eteriza-se e se purifica durante os processos reencarnatórios elevados. Pode-se dizer que ele é o esboço, o modelo, a forma em que se desenvolve o corpo físico. É na sua intimidade energética que se agregam as células e se modelam os órgãos proporcionando-lhes o funcionamento. Nele se expressam as manifestações da vida durante o corpo físico e depois para facultar o intercâmbio de natureza espiritual. É o condutor da energia que estabelece a duração da vida física, bem como é o responsável pela memória das existências passadas, que arquiva nas telas sutis do inconsciente atual, facultando lampejos ou recordações esporádicas das existências já vividas. Vamos, não falo, falou muita palavra. Eu queria ver essa psicografia desse quarto parâmetro. E o Walter falou, não, peraí. Eu vou errar. Nossa, eu pensei na mesma coisa, se eu tivesse que escrever. Na verdade, todos os verbos falam a mesma coisa. Uma palavra Só muda o nome do que seja, mas tudo é energia. Por quê? Porque o corpo, tirando a matéria, é feito de energia. O que ele fez foi falar, o que a Joana fez foi falar que vários, o nome do perispírito em todos os, né, em todos os modos aí, né? O que mais que vocês entenderam? Interessante essa parte final aí, onde fala que é do perispírito, né? Estão armazenadas as memórias, Que é no perispírito. a história Uhum. das nossas reencarnações passadas, e que, dependendo da situação, a gente pode ter pequenas lembranças, pequenas sensações, em função desse armazenamento que está guardado. E a gente vê em obras espíritas que, quando o espírito vai evoluindo, ele vai sendo capaz Uhum. de lembrar mais coisas do que ele já viveu, principalmente em momentos onde a pessoa precisa, vamos assim dizer de uma vivência, de uma experiência, de alguma coisa que a pessoa já viveu lá para trás. Isso nas mais variadas situações. Então, é uma coisa que me chamou a atenção. Vamos continuar, então? A única coisa que eu não consigo entender é o seguinte: se os pensamentos na parte física está tudo no cérebro, o pensamento, porque se você levar uma pancada, seu pensamento vai para o circuito. Então, quando você está em espírito, o perispírito, onde é que está essa coisa? Onde é que ela fica armazenada na energia do cérebro? Essa que eu não consigo entender. Enquanto você é carnal, está ali no cérebro. A ciência explica que está ali na massa encefálica, tá, seu pensamento, tudo, memória, tudo. Fora disso daí, quando você está só energia, onde é que fica isso aí? A gente não é só energia. Só energia não é só quando você está muito evoluído assim, você só vira luz. Por enquanto, a gente tem uma forma assim, melhor ainda, você é a sua, e tem uma cabeça, que provavelmente fica lá dentro dessa cabeça. Mas só seu E perispírito é depois, transparente, você quando enxerga. nasce, não importa, vai estar lá. Você tem, mas Aí, enxerga. quando você... Mas ele tem, Não, tá lá. sim, isso que eu estou falando. vai enxergar. Aí, quando reencarna, casa no cérebro material e fica representando o cérebro material, é que fica sendo o veículo. Então, entre aspas, a mente nunca morre, ela está sempre viva, a mente. A mente. Exatamente. Ela está sempre viva. E a fonte da mente, na verdade, é o espírito, né? Dependendo da condição que a gente reencarna com o cérebro bonitinho, arrumadinho, perfeitinho, para exteriorizar o potencial do espírito.
dependendo da sua necessidade, você pode reencarnar com o cérebro limitado, exatamente para você viver aquela experiência, aquele aprendizado. Mas, nessa história toda, tem pessoas que a medicina não encontra nada de errado com o cérebro delas. O cérebro é perfeito, normal, sem nenhuma limitação, sem nenhum problema. Mas o espírito é que traz a limitação. E mesmo o cérebro sendo perfeito, ele não é capaz de exteriorizar as reais emoções, os reais sentimentos e as reais atitudes daquele cérebro, daquele espírito, porque a dificuldade está no espírito. Eu já li alguma coisa nesse tipo falando dos autistas. Eu tenho uma pessoa que eu conheço, é autista, mas é um autista, sim, um grau extremo, certo? De limitação. E até uns 3 anos, mais ou menos, sabia-se que ele tinha alguma coisa diferente. Os neurologistas do Uberaba viraram esse menino do avesso para descobrir algum problema, alguma limitação que justificasse as limitações que ele tinha. Mentalmente, vamos dizer assim, cerebral, ele não tinha nada. Ele não tem. Agora já deve ter, porque eu tenho por volta de 40 anos, toma uma carga de medicamento muito forte, então já deve ter dificuldades, lesões cerebrais. Mas quando ele era menino, não tinha nada. Então, são mistérios. Então, a mente verdadeira é preciso. Vai continuar lendo? Alguém da internet vai ler? Não. Vou continuar. O filósofo escocês Woodworth, estudando-o, disse que é um mediador plástico, através do qual passa torrente de matéria fluente que destrói e reconstrói incessantemente o organismo vivo. Na sua estrutura de energia se localizam os distúrbios nervosos que se transferem para o campo biológico e que procedem dos compromissos negativos das encarnações passadas. Igualmente, ele responde pelas doenças congênitas, em razão das distonias morais que conduzem uma para a outra vida. Por isso mesmo, trata-se de um organismo vivo e pulsante, sendo constituído por trilhões de corpos unicelulares, rarefeitos, muito sensíveis, que imprimem nas suas intricadas peças as atividades morais do espírito, assinalando-as nos órgãos correspondentes quando das futuras reencarnações. Veículo sutil e organizador é o encarregado de fixar no organismo os traumas emocionais como as aspirações da beleza, da arte, da cultura, plasmando os sentimentos, as tendências e as possibilidades de realizar. Então, quer dizer que então, ele vai ficar gravado ali, tantas as coisas boas e as coisas ruins. É por isso que muitas das vezes a gente fala que desse mundo a gente não leva nada. Mas a gente leva o quê? Tudo que a gente aprendeu. E isso fica gravado. Aí você reencarna. Você vai passar de novo por aquele processo de escola e tudo. Por que é que tem pessoas que têm mais facilidade com algumas coisas e não com outras? Porque ele aprendeu mais aquilo do que o outro. Entendeu? Então, talvez, quando a pessoa reencarna, e ela fala assim, nossa, eu sou boa demais em português. Por que ela é boa em português? Porque aquilo já está no inconsciente dela. E ela tem facilidade para isso. Mas a distonia morais também. Sim. Quer dizer, aquilo que você faz de errado ou de bem vai ficar grudado ali no peito, ali, como se fosse uma célula corrente. Quer dizer, você fez maldade, ou você levou alguma culpa, aquilo ali vai ficar grudado para outra reencarnação. Na verdade, a gente leva o aprendizado. Então, o que você aprendeu? Senão, isso fica com você. Fica com o aprendizado. Mas também a questão moral também está lá. Então, assim, é por isso que a gente nós sempre estamos em evolução.
que às vezes a gente tem tendência a ser, por exemplo, uma pessoa que foi muito materialista durante toda a sua reencarnação, as suas vidas anteriores, mas nos últimos 300 anos ou 400 anos, ela foi menos materialista, um pouco mais espiritualista. Isso vai ainda muito tempo. Porque os nossos defeitos, as nossas imperfeições, elas são de 5.000 anos, de 2.000 anos, 3 anos, está desenvolvendo. Então, não é uma reencarnação que você perde ela, você ameniza, até você ir se corrigindo e evoluindo. Porque, na verdade, toda a população mundial, com raras exceções, vem lá na época das cavernas, primeiro. Exatamente. Nós somos carnívoros há quantos milhões de anos? Há quantos mil anos? Ele está duro de mudar, eu vou demorar mais uns 50 milhões. Então, mas assim, essa geração agora já está começando a dar os passos para ser menos carnívoro. Tem bastante pessoas que já não comem carne. A próxima geração já vai ser menos. Às vezes daqui a 100 anos, as pessoas não vão comer carne. Na esteira dessa informação, Beto, toma um exemplo que é muito interessante, são daqueles das nossas primeiras impressões de determinadas pessoas. Às vezes uma pessoa que você nunca viu na vida, você bate, nunca viu naquela encarnação. Você bate de frente com essa pessoa, você pode ter tanto uma reação muito positiva, nossa, como se fosse um reencontro de almas, como você também pode ter uma impressão antagônica, entendeu? E aí isso é bem comum aí na encarnação, muito comum. Eu tô rindo do Lucas, tá? Fazendo as caras aqui. Mas é por conta desse registro que a gente também pode repetir tendências. Sim. Eu acho que sim. Traumas também. Tendências e medos. Eu falava assim, gente, eu nunca dirigi à noite. E eu via que sempre eu tinha um carro e eu nunca dirigi. As pessoas falavam assim, à noite eu não vi nada, gente. Era uma coisa assim. Nunca aconteceu nada, mas assim, eu trouxe isso comigo. No dia que eu viajei à noite para o Berlândia, eu acidentei. Acidente feio, quebrei clavícula, costela, capotei o carro. Então, eu acho que isso é tendência, não sei, é registro, não sei, trauma ou trauma. Às vezes é um registro que o espírito tem, porque quando nós viemos para cá, nós já temos mais ou menos uma noção do que nós vamos passar. A gente tem a nossa... Os contratinhos. A gente tem um contrato lá, você assina lá, e passa, você vai acontecer isso com você vai ter uma doença, você vai ter um acidente, você vai ter tantos filhos, você vai ter problema com esse marido, tudo é negociado, né? Então, às vezes, isso ficou no seu espírito. Então, e você A gente quer esse contrato. Mas você ignorou tanto isso que aconteceu. Eu agora, viu? E aí, tem mais também, só para desculpa. Esse contrato que você assinou, às vezes você queria até mais. Eles que dão diminuir, se for ter o nosso impulso, a gente dá assinar mais coisas. Então, eu queria ter coragem. Você não sabe se você... Você não sabe se você assinou lá um contrato, que ele falou que a gente se você assinou um contrato, se ele comprar o dinheiro e já está com ele, você não sabe. A gente fala, não, eu quero isso. Fala muito de cada vez na internet, não Ué, não é verdade? Você comprou um centro para casar com o bebê. Aí você vai assim, por que você tem um contrato? Agora, a psicóloga lá pode falar disso melhor do que eu. Às vezes, o medo, uma fobia ou uma dificuldade que a gente tem pode estimular determinada coisa a acontecer na vida da gente pela própria existência, pelo próprio medo que a gente já cria. Você talvez tenha uma dificuldade com a noite, uma dificuldade com o escuro. E, querendo ou não, dirigir é uma coisa muito, muito séria. Certo? Porque dirigir é uma coisa muito séria. Muita gente não tem consciência da seriedade de que é dirigir. E aí, o que aconteceu? Na hora que você estava
teve que fazer aquilo, o seu medo, eu não sei a palavra certa, o seu medo, a sua fobia foi mais forte do que a sua noção de realidade, de controle da situação ali. A gente pode viver experiências assim também. É verdade. Continua, Pamela. Onde que nós paramos? No, Graças. na página 165, depois aqui, por isso mesmo, trata-se de um organismo vivo, pulsante, sendo constituído por corpos. Por isso mesmo, trata-se de organismo vivo e pulsante, sendo constituído por trilhões de corpos unicelulares, rarefeitos, que imprimem na sua intrincada peças as atividades morais do espírito, assinalando-as nos órgãos correspondentes, quando das suas futuras reencarnações. Veículo sutil e organizador é o encarregado de fixar nos organismos os traumas emocionais, como aspirações da beleza, da arte, da cultura, plasmando nos sentimentos as tendências e possibilidades de realizar. Graças à interpenetração nas moléculas que constituem o corpo, exterioriza através destes os fenômenos emocionais, karmas, positivos ou não, que procedem do passado do indivíduo e se impõem como um mecanismo necessário à evolução. Comandado pelo espírito mediante automatismo nas faixas menos evoluídas da vida, pode ser dirigido conscientemente, desde que se encontre liberado dos impositivos dos resgates dolorosos, no processo da aprendizagem compulsória. Quanto mais um homem espiritualiza, domando as más inclinações e canalizando as forças para aspirações de enobrecimento e sublimação, mais sutis são as suas possibilidades plasmadoras, dando gênese a corpos sadios, emocional e moralmente, em razão de agente casual, estar liberado das aflições e limites purificadores. O amadurecimento psicológico proporciona ao indivíduo utilizar-se das aquisições morais, mentais, culturais, para estimular-lhes os núcleos fomentadores de vida, alterando-os sempre para melhor a própria estrutura física e psíquica, pelo irradiar de energias saudáveis, reconstruindo o organismo e utilizando-o com sabedoria para fluir da paz e da alegria. Acabou? Na reencarnação. Acho que a gente podia começar, né? Porque a gente ainda tem um tempo. O que vocês acham? É porque ainda tem mais. Olha que interessante. Fala aí, Guilherme. Graças à sua interpenetração nas moléculas que constituem o corpo, exterioriza através destes os fenômenos emocionais, karmas, positivos ou não, que procedem do passado do indivíduo e se impõem como mecanismo necessário da evolução. Muitas vezes nós usamos a expressão karma como um fenômeno emocional que ocorre na nossa vida e sempre no aspecto negativo, karma. Aqui tem-se o karma como um fenômeno, tem essa acepção, só que também positivo. Entendeu? Pelo menos a interpretação que eu tive. Não só no sentido da, por exemplo, da Otávio da Vila, mas eu fui lá e tentou. A carne é carne, né? Já era uma coisa que era passar, que ser dolorosa, tarararará. Mas aqui ela também coloca na acepção de karma tendências positivas também. É muito interessante, eu não tinha essa interpretação da palavra. Que seria também uma coisa de meio que, entre aspas, missão? Sim, pode ser. A facilidade de você, nessa vida, a facilidade de você, por exemplo, aprender a tocar Situações. Às vezes tem medo. Meritórias também. Porque às vezes uma pessoa que foi muito lesada numa vida anterior, trabalhou muito, foi muito honesta, correta, tem um método de ter uma próxima reencarnação com menos trabalho, menos sofrimento,
Às vezes ela vai falar assim, nossa, minha vida é tão tranquila, eu não tenho sofrido tanto para ganhar dinheiro, para trabalhar, minha vida é de paz, meus filhos são bons. Às vezes é mérito que ela absorveu de uma relação anterior. Mas é interessante o Léo falou, que a gente tem essa mania, tipo assim, nossa, isso é meu karma, isso é tudo pro lado negativo. E a gente não tinha essa compreensão que o karma não é só lado negativo, é lado positivo. E sempre lembrando, mesmo que ela tenha um lado negativo, entre aspas, aquilo ali traz para nós também projeções positivas, para a melhoria do nosso espírito. Paciência, depuração, enfim, sempre tem um porquê daquilo ali se apresentar para nós. Você quer saber, né? Desse Tem um livro do André Luiz, Hoje eu perdi a paciência hoje o dia inteiro. tem um livro do André Luiz, eu acho que eu Os Mensageiros. Meu gatinho, Acho que é Os Mensageiros que falam sobre o processo reencarnatório, explica direitinho lá, né? No aspecto da reencarnação. Então, nos Mensageiros, tem uma parte lá, tem uma senhora que ela vai reencarnar e ela está vendo lá o projeto dela e lá ela vê como vai ser ela vê como vai ser o corpo dela, ela jovem. E ela jovem, ela é muito bonita. Ela é muito bonita. Então, ela pede para que Deus... E eles falam, além de você ter um físico bem bonito, você também não vai ter problemas de saúde tão fácil. Você não vai ser tão suscetível a doenças. Aí ela fala, não quero que seja assim. Ela não quis, ela tinha mérito para isso. Mas ela não quis, porque ela tinha medo de errar, de escorregar, e tinha medo da vaidade. Ela falou assim, coloca alguma coisa aí, porque eu não quero 100% do jeito que está, não. Aí parece que ia ter um probleminha no joelho, né? Acho que ela vinha manca. Acho que ela vinha manca, mas eu quero que faça alguma coisa aí. Eu não quero vir tão perfeita. Eles usam a expressão coxa. Poxa, Aí ela que pediu para vir com um probleminha, porque ela tinha medo de dentro da nossa energia densa do planeta aqui, ela fraquejar. Então, para não fraquejar, ela pediu para que tivesse um defeito. E era o karma dela, vir sem doenças, vir vitória. Então, o karma, na verdade, eu sempre tive uma certa dificuldade para entender essa palavra e nunca tinha parado para pensar na colocação que ele fez. Mas, na verdade, o karma é muito as consequências das nossas obras lá de trás. Exatamente. Pode ser que sejam consequências boas ou ruins. Então, na verdade, o karma é a nossa história passada que está repetida no hoje. Léo, você quer continuar lendo? Sim, agora é a reencarnação. Peraí. Fala, Karina. Eu posso perguntar uma coisa ainda dessa lição, que eu achei legal, assim? Pode. Às vezes tem algumas expressões, né, que eu acho que é interessante a gente comentar, porque chama atenção. Aqui fala assim, no processo de aprendizagem compulsória. Eu fiquei pensando muito nessa palavra, né, aprendizagem compulsória. Porque quando a gente pensa em compulsão, né, algo imediato, né, algo assim, não veio com uma palavra boa, vamos dizer assim. Mas quando você vê a frase em si aqui, essa aprendizagem compulsória, ela vem no sentido positivo, né? Porque olha, a frase começa assim, ó, comandado pelo espírito mediante automatismos nas faixas menos evoluídas da vida, pode ser dirigido conscientemente, desde que se encontre liberado dos impositivos dos resgates dolorosos, no processo de aprendizagem compulsória, perdão. Então, é como se fosse uma oportunidade que esse espírito está tendo de tentar resgatar, né, ou de aprender, ter oportunidade de aprender um pouco mais, se libertando um pouco dos resgates dolorosos, é isso? Ou seja, de todo esse karma, né, que fala na frase anterior, que é o que a gente carrega, seria isso? Eu fiquei um pouco
confusa, assim, com essa parte. A palavra compulsório é aquilo que pode ser ficado. Então, você não tem. Não fala em vergonha. Não tem escolha, você tem opção. Exatamente. Isso, é como se fosse isso, né? Ó, agora você vai e não tem muita escolha, igual a Alexandra estava falando aí dessa senhora, né? Ela teve uma opção de fazer uma escolha, mas aí nesse caso aqui não. É isso? É igual o Gregório lá, que a mãe dele fez salvar ele lá no Liz, ele ia ter uma reencarnação compulsória, porque ele não queria reencarnar de novo, né? Era culpa, ele não queria sair de onde ele estava, do trono dele. Uhum. Mas ele ia reencarnar. Então, você está falando que o Marcelo, eu já vou deixar você falar, tá? Você está falando que essa aprendizagem compulsória, tipo, você vai fazer conversa. Mas não, nós não ficamos para sempre na erradicidade. A gente não fica eternamente. Nós não temos o livre-arbítrio 100% de falar, não, eu vou ficar aqui para eterno. Não, não tem. Livre-arbítrio é ó, fantasia. É a hora que chega a hora de você reencarnar, você vai reencarnar mesmo. E a frase, que assim, se você fizer a interpretação dessa frase, ela coloca no espírito, o espírito, ele é responsável pela evolução dele. Então ele sai, igual ele fala aqui, dos automatismos primitivos, ele sai daquelas situações em que ele age instintivamente para situações menos dolorosas. Isso só existe se houver, né, essa evolução compulsória, esse aprendizado compulsório, obrigatório para a evolução. Entendeu? Marcela, que você ia falar? Boa noite, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Sim. Marcelo. Tudo bem? Olha, eu entendi nessa frase que é o seguinte, que o espírito ele tem a condição de sair dessa fase do aprendizado compulsório, porque quando é um aprendizado compulsório, é aquele que ele vem sem determinar exatamente o que ele vai fazer. Então, quando ele tem condição de sair desse aprendizado compulsório para escolher, vamos assim, entre aspas, né, o processo pelo qual ele vai passar, aí ele sai desse resgate doloroso e passa a ser um resgate consciente. Não é isso? Porque o processo da aprendizagem compulsória está ligado aos resgates dolorosos. Quando ele tem condição de sair desse resgate doloroso, aí ele sai do aprendizado compulsório e passa a ser consciente, que aí ele vai ter consciência de tudo pelo que ele vai passar. Pode ser por esse viés também. Porque tem um livro do Inácio Ferreira, que o espírito ele vem com uma evolução, com uma reencarnação compulsória. E ele reencarna sem querer, só que ele precisa resgatar, é como se fosse a última chance. Então, ele reencarna. Então, tem espíritos que vêm com essa reencarnação compulsória. Então, ele não escolhe se ele vai ser homem, se ele vai ser mulher, se ele vai passar por algumas doenças ou não. Aí, quando ele sai dessa passagem compulsória, ele torna-se consciente da reencarnação dele. É onde ele começa a ter o planejamento. Entendeu? É isso que eu entendi. E assim, posso falar alguma coisa do livro? Não. Algo que a gente também deve sempre levar em consideração. É o seguinte, que ele até fala que no penúltimo parágrafo, quanto mais o homem se espiritualiza, domando as más inclinações, né, mais sutis são as suas possibilidades, dando gênese, ou seja, dando nascimento, a corpos sadios. Agora, olha aqui, emocional e moralmente. Então, assim, quando a gente fala nessa evolução do espírito, é claro que a tendência é que com o amadurecimento do espírito, né, é claro que há a tendência dele vir com mais possibilidades, muitas vezes com até corpos sadios, mas também ele vem mais sadio emocionalmente e moralmente.
vem um espírito mais leve, vem um espírito sem tantos traumas, sem tantas questões lá de outras encarnações que ele traz para essa. Então, esse é o processo. Né? Não, porque muitas vezes a gente plasma o corpo físico. Ele é saudável, mas às vezes por dentro ele é detonado. Né? Então, é essa tendência. É a evolução física, né, com o corpo, e também esses pontos mentais, né, da psicologia e também da moralidade. Mas também tem uma questão que o corpo às vezes pode vir sadio, mas já é sabido, a medicina até já aceita, que a mente adoece o corpo. Então, pode depender de um caminho que a pessoa, ela veio com o corpo sadio, porque ela já tinha um X mérito, só que para vencer aquelas minhocas que ela tinha. Aí ela não conseguiu vencer. Aí ela começa a passar pelo corpo físico, aquilo do perispírito, e o corpo fica doente, em função disso. Às vezes ele vem sadio, mas é a gente que adoece. A gente, espiritualmente, adoece o corpo. São as doenças psicossomáticas. E que não são poucas. São muitas. E isso, na verdade, é uma coisa assim, super importante, né? Porque quando a gente age de uma forma geral a adoecer o nosso próprio corpo, e a gente gasta antes do tempo o total de energia que o corpo tem para viver aquela experiência, de acordo com o André Luiz, a gente está provocando um suicídio. Suicídio inconsciente. A gente está reduzindo o tempo de vida que a gente teria pelas nossas decisões em relação à vida e que dão esse reflexo. E mesmo sendo o suicida inconsciente, depois que desencarna, a pessoa sofre as consequências das atitudes que ela tomou. É porque assim, né? Às vezes, a pessoa é igual, tô falando ali, né? A pessoa tem que reencarnar e pronto. Ela não tá, às vezes ela não está preparada para mudanças, então ela vai continuar fazendo do mesmo jeito. Ela vai ter as escolhas. Então, ela vai ter a opção de ou seguir do mesmo jeito ou não seguir. Mas muitas optam por fazer as mesmas coisas. Né? Porque a gente não reencarna sozinha, né? Tem uma fila de 4, e depois tem com a gente. Você viu, mas isso daí é tudo aquilo que vocês falaram, que você não tem lembrança na reencarnação, porque senão você vai sofrer. Mas vou dar um exemplo. Eu sei que a bebida, se beber muito, e quando morrer pelo André Luiz lá, você vai lembrar porque você bebeu. Não, porque você fez uma coisa errada. Tá. Aí, você morre, você vai com um grau, lá você está sabendo o que aconteceu com você por isso, um suicídio inconsciente e tal. Aí você encarna, você já não sabe como é que foi lá, você já não lembra mais do que você prometeu lá, e nem sabe que você foi com o grau e que você, por causa dessas bebidas. Você começa a beber de novo, vai fazer moral, mas peraí, gente, você nunca está lembrando das coisas lá de trás. Não é bem assim, não. Não é bem assim. Posso falar? Essa questão do suicídio inconsciente, gente, 99% das pessoas vão morrer com suicídio inconsciente. Todos, 1% da população não morre sem o suicídio inconsciente. Porque nós todos erramos. Nós comemos carne, nós comemos muito açúcar, nós sabemos que a gente às vezes trabalha mais do que deve, ou a gente bebe mais do que deve, Ou sente raiva. ou sente muita raiva. Então, todos nós, a maioria de nós tem isso. A maioria de nós passa um pezinho lá no grau. Entendeu? Mas depois disso, nós temos um período que a gente vai ter o aprendizado e o ensinamento que a gente precisa melhorar. Quando você vem para cá, você não sai dali e reencarna direto.
Você Não. tem a vida do hospital, aquele período que você passa, e depois você vai lá trabalhar, ou seja, na parte da vida, ou na parte das colônias, você vai trabalhar, você vai ter o aprendizado que você precisa, de acordo com a maior dificuldade que você tem. Deixando mais, quando você nasceu, você reencarnou, você nasceu, vem alguma coisa se aprendizado com você, porque você não vai lembrar de nada que você aprendeu lá. Mas acontece que a espiritualidade, a equipe espiritual do plano espiritual que toma conta de você, que toma conta, porque todos nós temos pessoas que tomam conta do nosso espírito, bem melhores que nós. Eles vão organizar o lar certo para você ficar. Para que esse lar que você fique, você não, às vezes não tenha tanto acesso à bebida, tem uma mãe que possa moralmente te dar exemplo, um pai ou um irmão. É por isso que já toda casa tem aquela pessoa um pouquinho mais evoluída e aquele que é mais. Na casa tem um filho mais adulto, mais complicadinho. Ou às vezes tem um marido que é mais complicado, mas a esposa é muito madura. Por quê? É um para ajudar o outro. Então, a espiritualidade planeja a nossa reencarnação de acordo com que a gente possa evoluir mais nos nossas maiores imperfeições. Tem isso também. Olha o que nós estamos barato, protegido nem sabendo. Então, isso daí já tem, por exemplo, eu fui parceiro, Ela foi o se meio. fosse um evento de hoje, eu era 10 vezes pior. Ela foi o meio que trouxe você. Ela foi o Mas meio. isso foi combinado, lá. Mas se você precisava disso, você é intuído em pensamento, em sonho, pelo seu anjo guardião. Quando ela chegou, foi a ligação perfeita que precisava. Você chegou que você fez, nossa, é aqui mesmo. Porque você poderia ter aceito. Não tem aceito. Né? Careta. Você está batendo. Gente, Mas não adianta não, Cláudia. Você vive experiência na sua casa, não adianta. Quando a pessoa não quer, não. Infelizmente, não tem jeito. Ela tem que estar assim. Tem uma chamadinha propensa para acender quando chega o fósforo. você quer ver uma coisa? A Vilma falou que era mesmo. E quando ela nunca quis dirigir de noite, porque ela sempre tinha o receio da mãe de dirigir de noite. E quando ela dirigiu na estrada à noite, ela sofreu um acidente. Vou contar para vocês uma situação que aconteceu comigo. Quando veio a pandemia, em março, foi 2019? Foi 2020? Em novembro de 2019, dezembro, janeiro, eu falava sempre assim para o Marcelo está lá de testemunho, vou confirmar o que eu estou falando. Falava, Marcelo, vai acontecer alguma coisa, eu sinto. Lá pelo mês de março, abril, vai acontecer alguma coisa. E ele falava, não, você está louco. Não, eu sinto, estou com essa tristeza. Vai acontecer alguma coisa em março, eu tenho certeza. Eu não sei se é guerra, o que vai acontecer uma coisa muito ruim. E ele falava, não, você está louca. Olha, é o meu espírito que já veio sabendo que ia passar por aquilo. Só que o que é? O medo, a minha evolução, às vezes, o meu espírito não estava com medo de passar por aquilo. Tanto é que eu fiquei quando dias no TI. Estava com medo da situação que eu ia passar. Entendeu? E ela sofreu um acidente. Entendeu? Às vezes são provas duras que a gente vacila ali na hora, fica com medo. Então a gente é preparado. Primeiro, pegando o gancho do que ela falou, e ela está aí de prova, quantas pessoas eu abracei e cuidei com Covid e não tive Covid? Não teve Covid. Porque quando eu fiquei sabendo, quando o meu professor da faculdade falou que estava vindo, que ele já tinha um amigo na Itália, que ele já sabia da doença, que ele estava com medo, eu falei, professor, presta atenção. Você acha que isso vai chegar aqui? Aí, quando foi no outro ano, o negócio chegou e falou, e aí, chegou ou não chegou? Eu falei, eu estou com um pouquinho de medo. Então, assim, as pessoas precisavam de cuidado, eu ia cuidar. E eu não peguei. É verdade. Então, quer dizer, várias das escolhas que a gente faz.
Nossa, quantos tratamentos. E às vezes, inconscientemente, Esse você aqui, sabe teve uma vez que a moça entrou, a gente deu passo, aquilo tudo bonitinho. Aí ela saiu, quando ela estava lá na porta, ela falou assim, ai, porque eu tô com Covid. Esse aqui quase morreu. A pessoa tá com Covid, não. Aí eu peguei e falei, Pessoas "Tá então, Tem a máscara. Tinha que isolar ela. a gente sabe que a máscara foi ficção. mas assim, enquanto Aí eu fui dizer que ela Lá no hospital lá, eu tinha medo de trazer, mesmo eu peguei no final, eu passei a colocando eu peguei e fui trabalhando na casa e ficou lá, tava com gente com Covid não. Tem uma história boa da Karina. Karina, tá aí. A Karina, ela morre de medo de pássaro, eu acho. Marcelo também. Pássaro. Pássaros. Também Então, mas vamos pegar o caso da Karina, um caso legal. A Karina morre de medo de pássaro. Aí uma vez, eu não sabia nada disso. Aí uma vez teve uma psicografia aqui na casa que foi direcionada para ela. E aí o que acontece? A Karina, ela foi polonesa no pior século que você ser polonês, foi no século XX. E a Polônia foi atacada pelos nazistas, pela União Soviética, rebentou, ferrou. E aí o que acontece? O amigo espiritual ele falava que ela tem medo, morre de medo de pássaro, porque ela viu muitas bombas, muitos mísseis. E o rasante do pássaro lembra o míssil. Então, olha como que, encarnando, o cérebro dela faz uma associação com o passado. E aí, foi aquilo que ela teve como referência nessa encarnação. Ela não teve acesso a bomba. E o problema da visão também, que eu fui atingida nos olhos, na região. Eu fui atingida na região dos olhos pelos mísseis. Por exemplo, se eu estiver subindo uma escada, eu não consigo olhar para o mar. Não escada. Eu caí, desci alguma coisa. Eu subi no telhado um tempo, fiquei quase 2 dias lá, porque não podia descer mais. gente, a gente precisa encerrar. E um último comentário é que, assim, eu até... O Wellington sabe dessa história e eu tenho liberdade para comentar isso. A gente convive com aquelas pessoas que a gente tem que conviver. A gente não está aqui, a gente não se conhece, o pessoal da internet, a gente não se conhece à toa, né? A gente já encontrou em outras vidas, né? E uma vez, até um dos motivos que eu tenho alergia à abelha, eu descobri isso conversando lá no plano espiritual, eu acabei lembrando da minha conversa, que uma vez a gente era irmão, eu e ele. E não sei por que cargas d'água ele me fechou num quartinho que tinha muita abelha. E eu morri de picada de abelha. E então hoje eu tenho alergia de abelha. E eu só descobri isso assim, num sonho que eu tive. Mas então, quer dizer, por exemplo, eu na outra reencarnação, pode ser que eu acabar com você? Sim. Foi. Geralmente. Não sei se eu tinha um bom gosto. Mas pode ser. Mas geralmente, o teu filho é aquele que você mais tem compromisso. É aquele que você criticou, aquele que você matou. É o teu filho. Aí, ele ainda está no cirurgia. E a única coisa que eu tenho certeza é que eu era arrumando mais uma vez. Isso aí é uma coisa que às vezes a gente diz o Léo, às vezes é a primeira reencarnação que a gente não acha ninguém. Gente, vamos terminar então. Alguém aí da internet quer fazer a oração? Marcelo, faz oração para nós.
Tá rolando uma DR aqui, não dá para fazer, não. Ah, TDR. E é hora de TDR, né? Lucas, faz oração final para nós. Tô chegando. Já chega chegando. Que carga, hein, Léo? Ser casado com o Ribeiro na outra encarnação? Cláudia, não, acho que Mas não se preocupa, tá? Agora é esposa. Vamos lá, Lucas. Vamos elevar o nosso pensamento a Jesus e agradecer ao nosso Divino Mestre tamanha oportunidade neste momento de grande aprendizado. Momento este, o qual almejamos para nossa evolução moral e espiritual. Divino Mestre, muito obrigado mais uma vez por esta noite, por este momento de partilha e de convívio com os irmãos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Só para falar, né, aqui para o pessoal, o título A Reencarnação é o último capítulo desse livro, então a gente termina no próximo, né? E ele até é longo, deve vir muito ferro por aí. E aí, na próxima semana, eu já passo aqui o próximo livro, certinho? Certinho. Boa noite, gente. Até mais. Gente, Muito boa obrigada. noite. Tchau, tchau. Boa noite, gente. Marcelo. Boa noite, todo mundo. Só que